Boa noite. Tive um probleminha com conexão. É, eu percebo que peço desculpas já. Já estou vendo aqui a Regina de Portugal. Regina, como que você tá, querida? Amanda Pereira, minha afilhada, olha ela. Gente, gratidão por essa conexão, por vocês estarem aí. Fico muito feliz de ver vocês. Precisava ver com vocês se vocês estão me ouvindo bem. A Rose, minha amiga do Rio de Janeiro. Regina, Portugal. Oi, oi, estão me ouvindo bem? Ah, que alegria, gente. Estou aqui me desafiando, falar com vocês pessoalmente, poder estar online com vocês, para que vocês conheçam e compreendam melhor o trabalho. Me falam se estão me ouvindo bem. Cibele, minha companheira de trabalho, psicóloga maravilhosa, amiga, companheira, chefe. Ah, tá me ouvindo, né, Regina? Edileide é a minha convidada que vai entrar comigo. Gratidão, Paula, também. Muito gratidão. Então, a Josi, não acredito. Josi é minha amiga de infância, né, Rose? Isso, que bom. Rose é uma companheira de trabalho maravilhosa. Paula, meu áudio está baixo, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no áudio. Eu acho que é eu que falo muito baixo, Rose. Vou tentar falar mais alto, tá? Vando, meu amigo Vando, é uma. Deixa eu ver. Isso. Melhorou? Vando. Rosilene, minha cliente, já fizemos o alinhamento sistêmico com Rosilene. Lembro de Rosilene da Bahia. Melhorou, Rose? Então, deixa eu ver aqui. O áudio continua baixo, Regina. Deixa eu ver aqui. Se eu posso melhorar. Então, hoje eu estou com um roteiro aqui para conversar um pouco com vocês. Oi, Vando, meu amigo querido. Que bom ver, Vando. Rosemary. Tá bem melhor agora, né, Paula? Que bom. Ótimo. Tá bom, Sibeli. Obrigada por todo mundo estar contribuindo. Vim aqui se conectar junto desse momento, que para mim é um desafio. Eu vou iniciar esse trabalho aqui com vocês ao vivo, partir para outros movimentos junto com vocês. Eu venho fazendo no grupo do Constelar o Resgate do Feminino, um grupo que vem se expandindo muito, que vem acontecendo, vários movimentos. E eu tô E hoje eu tenho como convidada a Edileide, estou aguardando ela pedir essa conexão. Edileide, você consegue me solicitar? Então, para quem não me conhece, eu sou Márcia Gomes, consteladora familiar, né, de formação sou assistente social, né, sanitarista, também como consultora sistêmica, né, formando com o poder do resgate feminino. Então,
tenho tido várias experiências junto com as mulheres nesses atendimentos e que só vem acrescentar aquilo que eu acredito ser um trabalho que eu possa estar ajudando, auxiliando, contribuindo, vendo com amorosidade a parte que mais é dolorosa, né, naquela mulher que talvez ela não perceba sozinha, não tenha como ver o que está causando aquela desconexão mesmo, né? O que é que lhe causa essa dor, de onde veio. E por essa razão eu inicio hoje das lives com o tema a constelação familiar e o útero com um olhar resgate do feminino. Por que eu pensei nesse tema? Olhando aqui a minha história, eu também me conecto com as mulheres e vamos vendo como as histórias elas vão mudando temas, mas como cada mulher precisa olhar, né, para esse movimento do ser mulher. E olhando para isso com profundidade, eu percebi o quanto o nosso útero passa despercebido nesse movimento de ser do feminino, o quanto ele parece só um órgão que está ali para uma vez no mês, ovular, menstruar, e que muitas vezes as mulheres, nós como mulheres, até não nos acolhemos nesse útero, né? O como vamos vendo como se ele fosse apenas parte de um sistema ali dentro, que nosso corpo também é um sistema funcionando, né? Um necessita do outro, mas passa como se fosse algo que não tivesse conexão com nossa história, com nossos antepassados, com o nosso sistema familiar, e que existem estudos que comprovam que tem sim uma ligação, né? Os nossos padrões, as nossas crenças que absorvemos, o que as mulheres dos nossos antepassados sofreram, o nosso útero deixa lá registradas células que vai passando de geração em geração. Então, assim, por exemplo, se uma mãe, a mãe de sua mãe já passou por algum abuso, por alguma violação que foi muito pesado para ela no passado, ela guardou como segredo, né? Algo na família que foi lá violado e ela precisou guardar para até para não para o nome dela não ficar, porque antigamente uma mulher dizer que tinha sido abusada, algo desse tipo, quem ia ser culpada era a mulher por o abuso, não ia ser nunca o abusador, né? Então ela precisava muitas vezes resguardar alguém da família que foi o abusador para que ela se permanecesse uma mulher de bem, que não fosse uma mulher que talvez fosse ela a culpada da causa. E por isso as mulheres guardam na história delas esse amor que vai guardado, tipo uma memória de um computador que vai passando quando ela vai para a gestação, o emocional dela, né? Tá toda aquela rejeição, aquele abandono, aquele abuso, toda aquela violação de direito está lá na atividade dela. Então, existem estudos que comprovam isso e que não temos muito olhado para isso. Olhamos apenas como doença, né? Sim, que é a doença que surgiu, sim. Mas o que quer dizer ter surgido essa doença? O porquê que veio? O que esse útero está guardando dos antepassados femininos, né? O que foi que houve lá no passado que essa mulher carrega lá da história da avó dela, da bisavó dela, da tataravó dela, o que será, né? E se não olharmos com esse olhar holístico, sistêmico,
muitas vezes vamos ficar muito sistematizado, vendo só pelo olhar da medicina. Sim, é importante a medicina, o cuidado, mas olhando como integralidade dos cuidados, precisamos ver por outros olhares, por outras medicinas, que complemente o olhar da medicina tradicional, né? Do médico, do ginecologista, junto com todo essa medicina, ter um olhar também de se olhar com amorosidade, se ver como mulher com amorosidade, né? Sem culpa, sem achar que lá no seu sistema possa ter havido uma série de situações que possa levar a isso, mesmo que nós não possamos mais saber o que houve, nem é o nosso objetivo aqui, né? Ir lá no passado buscar isso, nem ficar perguntando, mas sim olhar para o nosso útero, olhar para o nosso sistema feminino com um olhar de amorosidade, de acolhimento, né? De aceitação, de amor, para assim acolher o nosso feminino. Por que eu estou falando isso? Porque isso interfere muito em nossos relacionamentos amorosos, reflete muito em nossa saúde emocional, reflete muito no momento em que a mulher vai engravidar, que vai transferir para o seu feto, o seu filho, também esse emocional que vem carregado de culpa, rejeição, de abandono. Então, muitas mulheres hoje vivenciam uma fase que às vezes não entende nem compreende por que estão sentindo aquela dor profunda, que parece uma dor que não cura, que não sabe de onde vem, mas é uma dor que parece ser antiga, né? Às vezes você não sabia perceber quando era criança que existia aquela dor, mas conforme vai ficando adulta, você percebe que existe essa dor, que existe algo ali que mesmo você estando bem, na sua vida material, no seu relacionamento, existe uma dor que ela é sua, né? E que você muitas vezes precisa olhar para ela sem medo, né? Olhar para ela sem querer esconder essa dor, sem tanto preconceito de precisar um dia ter que dividir com um profissional, com uma amiga, tá? Até para pedir ajuda, para poder se reconciliar com si mesmo, é algo grandioso, mas também que não foi nos ensinado, né? Precisa fazer um caminho de volta para se harmonizar com si mesmo, né? E é um caminho que muitas vezes foi nos dito que talvez é fragilidade quem faz isso, de olhar para a sua dor, de olhar para onde é que dói, por que dói, o que houve na minha mãe, que talvez ela não acolheu esse feminino, o que houve lá na minha avó, que ela não acolheu. Não é você saber da história totalmente, mas sim você olhar para todas as mulheres de sua geração, dos antepassados, e olhar para essa história e dizer: eu olho para a história de vocês e honro essa história de vocês, mas eu sigo para a vida, né? Eu vou para a vida, eu me acolho em mim, né? Eu me coloco no colo hoje, porque hoje eu sou adulta, eu posso me colocar nesse meu colo e me acolher. Porque muitas vezes a mulher e o homem vão para os relacionamentos, casam, estão buscando lá ainda o papai, né? Estão buscando ainda a mamãe no relacionamento. Por que que acontece isso? Por não olhar para esse acolhimento, para esse si mesmo, para esse feminino que precisa ainda ser curado. E para isso precisamos honrar e olhar que houve algo lá no passado, né? Que algo lá aconteceu e que essa mãe não pôde olhar, que essa avó não pôde olhar, mas eu posso olhar, porque eu tenho amor próprio, né? Eu me amo, né? Eu me sou me libertar dessa dor, né? Me acolher nessa dor. E para dar continuidade, vou agora dar um pouquinho de espaço para a Edileide de Jesus, que já foi minha cliente, já trabalhamos a constelação familiar para esse resgate do feminino.
E eu agora vou passar para que ela fale um pouco da experiência dela, iniciando um pouco do que, como, o que ela sentia antes, né, da constelação. E pode falar, Edileide, agora fica à vontade. Boa noite, tudo bom? Boa Bom, noite. Márcia, eu agradeço a você por esse convite, né, de estar participando nesse projeto, de dar esse meu depoimento. Eu confesso que eu estou bastante nervosa, principalmente porque eu me planejei tanto e agora deu tudo errado aqui, algumas coisas, mas isso é irrelevante, né? Então, Sim, assim, eu me sinto grata porque eu acho que é muito importante compartilhar com as mulheres um pouco da minha história, para sim, entender um pouquinho do que eu passei. Então, mulheres, eu também venho de uma criação muito difícil, em que eu fui abandonada pelo meu pai. E, então, eu cresci com uma raiva muito grande do meu pai. E aí, quando eu cheguei aos meus 20 anos, eu comecei a ter problemas com miomas. Quando eu cheguei a um nível que eu passei 6 meses tendo hemorragias, e aí eu fiz cirurgias, aí passaram-se praticamente mais de 10 anos eu continuando com hemorragia, e quando foi 2015 eu passei 10 meses com hemorragia sem pausa. E aí, graças a Deus, eu consegui reverter essa situação com alguns produtos naturais. Eu sou dona da página Jeito de Mulher e também do blog Jeito de Mulher. E lá eu divulgo um pouco essa minha história. E quando foi em 2017 e 2018, eu tive abortos, né? Engravidei em 17, perdi o bebê com 3 meses de grávida. E ano passado eu perdi o bebê, ele não evoluiu. Então, assim, eu entrei numa luta muito grande para querer descobrir o que estava acontecendo. Aí foi quando eu fui pesquisando pela internet e eu fui vendo que o que eu sentia era tudo reflexo da minha rejeição à minha feminilidade, né? Enquanto eu rejeitava o meu pai, eu estava honrando justamente ele naquilo que eu mais odiava. Então, assim, eu tinha raiva do meu pai porque ele era agressivo e eu me tornei agressiva. Eu tinha raiva dele porque ele era violento e eu me tornei violenta. Então, assim, eu simplesmente honrei o meu pai, né? E foi nessa busca que eu conheci a Márcia, né? E eu cheguei com ela, eu conversei sobre a minha situação, porque eu queria saber o que estava por trás disso. E em uma das buscas eu descobri que os miomas era tudo causado por essa minha anulação, porque eu realmente anulava o meu pai. Para mim ele não era importante. E através da constelação que eu fui observar a importância que ele tinha na minha vida, sabe? Então, assim, eu me sinto muito grata por essa descoberta. Eu confesso que eu chorei muito, né, Márcia, quando eu foi vi. relação. Quando eu lembro de constelação, eu ainda fico, eu fico em estado de graça, porque acaba o constelador se envolvendo também com o amor, com o auxílio que ali é dado para aquele perdão, para aquela acolhida. Então, Sim, acaba entrando também no emocional, na alegria do acontecimento, de ressignificar aquele verdade. movimento. E o que mais eu achei incrível foi eu achando que eu não tinha nada a ver com meu pai. Quando eu fiz a constelação, o que eu achei mais louco foi porque eu estava completamente identificada com meu pai e identificada com a família do meu pai, da qual eu também havia rejeitado. Eu rejeitava assim, na verdade, eu rejeitava os meus pais, o meu pai rejeitava o sistema dele e eu acabava também me rejeitando, né? E lá na constelação foi que eu fui me ver o quanto que eu estava muito ligada ao sistema do meu pai.
Então, assim, para mim isso foi muito libertador. E eu acho que tem muitas mulheres que sofrem com esse problema de miomas, cisto no ovário, talvez não tenha a noção do quanto que essa raiva pelo masculino ela causa tanto problemas uterinos, né, até mesmo nos ovários. Então é um momento assim da gente parar um pouco e ver, será que realmente eu já acolhi esse pai, eu já acolhi esse masculino dentro de mim? Porque às vezes a gente acha, né, Márcio, que a gente já acolheu, a gente é bem resolvido, mas infelizmente às vezes não. Não. E também, em volta disso tudo, você, além de rejeitar esse pai, você super protegia a mãe, entrava no Sim, papel de mãe e sua mãe no papel de filha. Fala um pouco verdade. desse sentimento aí, para você acolher essa mãe. Então, o meu pai, depois de 10 anos, ele voltou a morar com a minha mãe. Então, meu pai foi muito violento com os meus irmãos, comigo e com a minha mãe. E inúmeras vezes eu via o meu pai agredindo a minha mãe fisicamente, verbalmente, e eu a defendia. Então, assim, eu me metia no meio dos dois. E por causa da minha mãe, eu acabei que eu enfrentava ele. Eu passei 5 anos sem falar com ele, porque para mim ele não tinha nenhum tipo de significado para mim. Então, até ano passado, eu ficava tratando a minha mãe como se ela fosse a minha filha. Eu que tinha que proteger minha mãe, eu que tinha que sustentar a minha mãe, eu tinha que simplesmente viver a vida da minha mãe. Só que, na verdade, eu me tornei a mulher do meu pai. De tanto que eu tinha raiva dele, eu acabei me tornando a mulher dele, honrando um papel que não era meu, né? Sim. E aí você começou a ficar grande para essa mãe, né? A mãe Sim, era pequena e você era grande. Esse emaranhado aí acontece de forma inconsciente. Você não tem intenção, nenhuma pessoa tem intenção de fazer isso, mas por amor, um amor cego, você ia lá e defendia a sua mãe porque você via que era injusto sim, acontecer aquele movimento na vida dela de violência. Então você se colocava no papel de defender. Eu vou defender a minha mãe porque ela não vai apanhar. Mas aí é como o Bert fala, né? Você está entrando num papel até de interromper o destino do outro. Por que será? Né? Que ela também tá. O que será que ela compensava? Que ela conseguiu teve um marido que era dessa forma, que era violento, né? O que será que houve com a mãe dela, com a avó dela, com a bisavó dela? Por inconsciente mesmo, inconscientemente, aconteceu com ela também da mesma forma. E aí acabava que as três leis da ordem dos princípios do amor que Bert fala, que é o pertencimento, a cooperação e a ordem, ficava desequilibrada totalmente, né? E ficava pesado demais para você, desde criança, levar com você o papel de mãe e de esposa do pai, né? sim. Inconscientemente, aquele papel era o seu ali. Imagina, desde criança, você levando, carregando essa bagagem que não era sua, Sim. né? E quando você foi para a constelação, que fizemos um trabalho com a criança interior, que levei a criancinha lá para aquela idade, que eu trabalho a técnica da criança ferida, eu levo ela para lá, para a família, ela fica lá se vendo naquela idade, e vamos trabalhar. Aí o que foi que aconteceu, Edilson? Você lá junto com seu pai, com as suas tias, com seus tios, como você se sentia? A princípio eu achava que não tinha nada a ver, né? Aí quando você me posicionou, eu vi que eu estava honrando completamente o sistema do meu pai. Então, assim, a mesma dificuldade que as minhas tias têm em ter filhos, eu também tenho. E no sistema familiar do meu pai,
os homens têm filhos, as mulheres não. E quem tem filho é pobre. Quem não tem filho é próspero. Então, assim, eu acabei honrando isso neles, porque eu queria ter filho, mas eu queria ser próspera. Mas eu não conseguia, porque eu estava o quê? Completamente vinculada ao sistema do meu pai. Mesmo eu resistindo, né? E você falava que não tinha nada a ver com as N- tias, Nada a né? ver. E não tinha contato com essas tias. Por mais que nós pensamos que não temos nada a ver com o outro, mas somos todos um, como o Bert Helling coloca. E aí é comprovado quando você chega na constelação que você vê como eu sou igual, né? Como eu estou aqui vinculada a eles e eu pensava que eu vivia um mundo muito distante do que eles eram. Você achava que vivia um mundo muito distante deles, do pai, dos irmãos, dos filhos. E aí você, para honrar e para ser vinculada a essa família, você não engravida, né? Não engravidava e também precisou ver até que ponto estava o seu papel de vitimização, de heroína lá dentro, a historinha que costumamos contar, né? Assim, até para que até que ponto isso vai nos crescer, né? Fazer esse caminho de volta mesmo, né? Dessa criança. Passamos por todo esse processo dentro da constelação. Como foi para você ver que talvez não precisava mais ficar nessa vitimização, que isso talvez não fosse lhe crescer tanto, nem evoluir? Como foi para você ver isso, Edilene? Assim, eu confesso que não foi fácil. Foi você? Principalmente porque eu resisti muito, né? A achar que o meu pai era importante na minha vida. E é como se eu tivesse esquecido que eu era metade dele. Porque eu sou metade do meu pai, metade da minha mãe. Então eu me sentia como se fosse um saci. Eu só tinha uma perna, né? Que era a perna que eu honrava a minha mãe, que eu, eu acolhi a minha mãe, mas o meu pai não. Então, Sim, assim, quando eu comecei a perceber que todos os meus problemas de prosperidade, problema com fertilidade, problema com agressividade, violência, e eu não me dava conta o tanto que eu tinha raiva dentro de mim. Eu sentia uma raiva dentro de mim que eu não sabia do que era. E em um dos exercícios que eu comecei a fazer, eu comecei a confessar que eu tinha muita raiva do meu pai, que eu desejava a morte dele, foi que aquilo começou a. Assim, eu comecei a me sentir mais leve. Mas para mim, eu confesso, não foi fácil eu não. assumir essa raiva por ele. Mas depois que eu assumi, que eu me posicionei como filha, que eu saí dentre ele e a minha mãe, eu me senti mais leve. E por incrível que pareça, Márcia, a minha mãe me chamava de mãe, né? Isso. Aí, e aí eu conversei com ela e falei, mãe, a partir de hoje eu sou sua filha e a senhora é minha mãe. Eu não quero mais que a senhora me chame de mãe. E ela ficou triste. Então, assim, era uma relação muito doente e eu não percebia isso. Com a Não. constelação, eu fui perceber que realmente eu era a mãe da minha mãe. Imagina como era pesado para você, você ser a mãe de sua mãe. O quanto você precisava ter sua mãe de verdade, você ser a filha, né? O Sim. quanto isso é doloroso na sua história. O quanto isso pesou, o quanto isso deixou seu emocional desequilibrado. E isso só levava a adoecer o seu organismo, porque o organismo da gente ele vai responder em alguma parte do corpo, né? Em um órgão, algum órgão do nosso corpo ele vai responder, ou numa mama, ou no útero, ou na garganta, ou no cabelo que começa a cair, ou numa depressão, né? Inclusive, eu tive muita queda de cabelo. Muita queda. Então, assim, esse cabelo que eu tenho hoje é praticamente uma parte do que eu tinha. E quando eu cheguei no maior nível de raiva do meu pai, foi a época que eu perdi cabelo. Então, deu a importância.
Você passou pela experiência, assim, de sentir o quanto é importante o movimento da constelação. E é realmente fazer esse caminho de volta. E muitas vezes, dentro desse movimento, Edleide, e todos que estão aí aqui me ouvindo, tem momentos que é difícil, nem todos os que estão sendo ali constelados acolhe da primeira vez, tão bem acolhido assim, para ir para o colo do pai, da mãe, receber os 50%, porque também a nossa alma e a nossa essência, ela está ali muito escondida e sobrecarregada do nosso processo mental, né? Enquanto estamos na mente ali, vai sendo difícil, porque vamos ficar o tempo inteiro fazendo isso. Por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Eu não merecia passar por isso. Por quê? Ficamos muito no porquê. E quando ficamos nesse porquê, estamos no nosso racional, né? E a constelação, ela traz isso. O para quê? Eu precisei, na minha história, vivenciar tudo isso. O porquê que talvez eu preciso, talvez não, é confirmado, eu preciso honrar tudo que eu vivi, para quê? A partir dali, aí vem o para quê? O porquê indo para o para quê? Para que foi aquilo, para que eu possa integrar as partes que vai me levar para a vibração de harmonia do meu eu, do que realmente eu sou. Porque enquanto eu estiver na mente, eu vou estar no meu ego, sem perdoar, sem olhar com amor para aquele acontecimento. E os fatos são interpretações que demos em algum momento de nossas vidas, né? E para que aconteça a ressignificação, precisamos olhar de outra forma, né? E nem todas as pessoas no mesmo dia daquela constelação vai olhar. Às vezes ele vai ficar um pouquinho incomodado, entendeu que passou por aquele movimento e percebeu, teve um insight consciente no momento do que é necessário, mas ele ainda vai pensar um pouco, né? Ele ainda vai refletir, dizer, não, isso está me incomodando muito, é muito doloroso, olhar. E aí o papel do constelador nessa hora é só de auxiliar, como sempre eu venho colocando, né? Nesse processo, vamos acolher o momento dele e, com certeza, com aquele movimento, ele vai sair daquela constelação para outro movimento de consciência que vai refletir muito do que ele precisa fazer realmente para que siga para a vida, para que vá prosperar, para que ele olhe com gratidão para toda a história dele. E ele não precisa olhar para a história dele com vergonha, né? Mas sim honrar. Sim. É isso mesmo. Assim, eu confesso que a gente pensa que vai fazer constelação e no outro dia a gente vai acordar assim, com uma visão que eu vou ficar rica. Não, a minha vida vai mudar de uma hora para outra. Não, mas o que eu acho interessante é você ter essa compreensão da sua história, de entender as causas desse problema uterino, né, que eu sentia muito. Pra você ter ideia, o meu útero chegou a um tamanho como se eu estivesse grávida de 5 meses. De tão grande que eram os miomas e a quantidade. Eu acho que tinha mais de 30, quase uns 30 miomas. Então, assim, eu sofri muito. Então, eu já fiz cirurgia. E eu sabia que existia uma causa, mas eu não tinha essa noção que era eu que estava causando. Principalmente porque eu sou evangélica. Então, por eu ser evangélica, eu tive muita resistência. Né? Para Sim. ouvir, né? Para compreender, imagine. Eu tive muita resistência, porque eu achava que tudo se resolvia de uma forma, e quando eu fui ver que eu era responsável por isso. Responsável de que sentido?
aconteceu o que aconteceu, né? Mas eu não tinha que ficar carregando essa mochila nas minhas costas. Que era isso que eu estava fazendo, né? Carregando essa mochila da raiva, da agressividade, dessa mágoa, rejeição. Então, assim, eu me sentia realmente muito sobrecarregada. Mas no dia que eu me permiti, sabe, ver as coisas de uma outra forma, que eu fui perceber que a minha alma estava ferida. E não tem nada a ver com religião, né? E eu achava que religião e constelação era algo Não. distante, né? Eu Ou trabalho impossível de criar. isso. Eu trabalho muito, como eu sempre falo para vocês, eu trabalho com a constelação familiar de uma forma filosófica, como o Bert Hellinger nos recomendou, né? E levo para o processo a fenomenologia, né? O que vai, de fato, surgir ali na vivência da pessoa que está sendo constelada, quando abre o campo, nós vamos acolher, com o coração aberto, o que vier, sem julgamento de certo ou errado. E ali, com certeza, tem muito mais facilidade de haver um aproveitamento bem maior, vamos dizer assim, a palavra, aumenta muito quando vamos entrando assim no campo, sem levar para nenhuma religião, sem levar para nenhum parâmetro de certo ou errado, que é o que Bert nos coloca. Ela é uma filosofia de olhar com amorosidade, né? De acolher, de olhar para a história ali e ver a grandeza da história, o que foi que aquele sistema todo já teve que vivenciar, já teve que viver, já teve que passar de injusto, né? Mas também teve alegrias ali dentro da família, teve amor ali dentro da família também. Precisamos olhar para isso, para que tenhamos força de ir para a vida, né? Porque se formos olhar só para a frequência de baixa vibração ali, a partir da raiva, do ódio, da rejeição, do abandono, do medo, e aí não vamos entender que temos também a felicidade, a alegria, a harmonia, o perdão, o amor, que é o principal, né? Que vamos aos poucos nos trabalhando e o nosso corpo vai ressignificando isso. Tudo isso também é intencional. O amor também, ele é construído. Eu acredito muito nisso. Quando nos olhamos e vemos que temos revolta, e a revolta também, para Beth, a revolta ela é também o amor que se transformou em revolta por uma emoção que foi interrompida em um determinado acontecimento de nossas vidas. Achamos que temos ódio do nosso pai, de nossa mãe, do nosso irmão, dos nossos tios, ou até de uma amiga, mas aquilo ali foi de tanto o que somos, que queremos, que necessitamos daquele amor, daquele reconhecimento que vai gerando aquele movimento de revolta, mas aquilo é amor também que gerou, que foi se gerando naquela vibração negativa. Quando vamos compreendendo isso, nosso corpo vai respondendo de outra forma e vai se limpando. É numa constelação somente? Eu respondo, não. Isso é um processo para a nossa vida inteira, né? Vamos evoluindo, vamos crescendo conforme formos buscando esse desenvolvimento, conforme formos olhando para essa nossa história. A nossa história é o nosso maior recurso que temos para o nosso crescimento. Quando olhamos para a nossa história sem mais nos queixar de que por que que eu tive que vir para essa família que são pobres, por que que eu tive que ter um pai assim, que bebia, né? Por que que eu tive um pai que me maltratou tanto, que me rejeitou? Eu tive uma mãe que não soube me amar, né? Então, a gente olhar para isso com amorosidade e acolher a nossa história é o início do nosso processo. Edileide, tem alguma coisa? Às vezes eu vejo que nós
como filhos, a gente trata os nossos pais como se eles tivessem que serem perfeitos, enquanto nós cometemos um monte de erros, né? Às vezes nós cometemos muito mais erros do que os nossos pais, mas aí a gente fica naquela busca como se eles estivessem nos devendo algo. Mas o que eu faço, quanto filha, não tem nenhuma. Tipo assim, parece que não tem nenhum peso, né? Só o que me fizeram. E era isso que eu fazia, né? Eu via o meu pai como um eterno devedor. E eu fui perfeita como filha, né? E ele simplesmente decidiu ser ruim. E quando eu percebi que eu também tinha minha parcela de culpa como filha, aí eu fui ter que aceitar. Não é fácil, mas fazer o quê? É adulto, né? Saudável a gente entender a nossa posição realmente como filha e como humana. E como é bom saber que temos o nosso lugar, né? Que não precisamos ir para o lugar do outro, né? Isso é muito mais leve de seguir a vida. Tá? Vamos ir com menos bagagem, né? Com menos, vamos dizer, bagagem para pagar mais à frente. Porque quando carregamos o que não é nosso, vamos ter mais emaranhados, mais culpa, medo, né? Porque sabemos que não estamos carregando o que não é nosso. E com isso, vendo assim por a parte dos filhos que querem dos pais a mais do que eles podem dar, e eles deram o principal, que foi a vida, né? Essa vida, quando vamos olhar para esses pais que achando que eles deram pouco, aí estamos fazendo o quê com a nossa vida? Estamos achando pouco viver. É como se nós estivéssemos dizendo, só a vida foi muito pouco. E dizendo isso, o que é que vai acontecer? Vamos perder força, a nossa força, né? Porque a nossa força é a nossa vida. É o principal que temos que honrar, é a nossa vida. Que veio, que teve um pai e uma mãe, que num dado momento, mesmo que eles não estejam bem, que eles brigam, que eles se maltratam, ou que se separam, ou que não deu certo, mas em um momento eles ficaram juntos e tiveram amor, né? Tiveram amor um com o outro, se doaram e aquele filho veio. E é isso que precisamos honrar. O principal caminho ali, o começo para a nossa ressignificação é olhar sempre para essa vida que veio. Olhando para essa vida que veio, olhamos para esses pais que vieram e nos deram a vida. E para além disso, pensar que eles também são pessoas que têm necessidades individuais, também vieram de bagagens de sistemas familiares que também tinham emaranhados e que nem tiveram oportunidade de ter esse conhecimento de olhar, né? Eles não tiveram oportunidade de olhar para aquela história como talvez você está tendo, né? Verdade. Quando temos o conhecimento, fica mais difícil de negar, porque aí a partir do momento que eu conheço qual é o caminho que eu preciso fazer e eu me nego a fazer, aí é que vai pesar, né? Vai ficar pesado. Porque aí eu sei que eu preciso ir, eu sei por onde é o caminho, mas eu me nego. Aí é que você vai para o lado da rejeição, do abandono, porque você ainda vai negar que conhece, além de negar, vai negar o conhecimento de qual é esse caminho, né? Sabendo nós que precisamos olhar para essa história, honrá-las, para que nós possamos ir com força. Por que que tem tantas pessoas que não têm força, começam a fazer algo e não terminam, sempre pensam em fazer um projeto, de começar um trabalho, e sempre para no meio do caminho? Porque falta força de ir para a vida. Por quê? Por que está faltando força? O que será que ele está negando ali daquele pai e daquela mãe? Né? Eu deixo essa interrogação, essa pergunta, para que cada um que possa assistir esse vídeo possa pensar: o que será que eu não estou honrando lá naqueles pais? O que será que eu ainda estou, talvez na minha idade de 5 anos? Será que eles não me deram lá na infância, que eu ainda estou com raiva deles? Então, e muitas vezes eu ainda preciso dizer a você
que a pessoa está inconsciente, sem saber que está vivendo aquela emoção interrompida, que interrompeu o fluxo de sua emoção em um dado momento de sua vida. Ele não sabe por que aconteceu, nem lembra por quê. E quando vamos para a constelação, é revelado. Lá ele vê, ele vai lembrar, o campo mostra isso, é muito interessante, incrível o movimento, porque ali ele lembra que aconteceu algo, olha, aconteceu algo em um tempo, aí a pessoa começa a falar. Eu não interfiro, nem dou dicas, porque também eu não conheço nem a história da pessoa, né? É a pessoa que vem à memória, o que estava ali no inconsciente dela, vamos bem profundo lá no inconsciente buscar, e a pessoa traz, e lá mesmo, dentro do processo, nós vamos ressignificar aquele acontecimento, tá? Para que a pessoa deixe aquele acontecimento, aquele fato daquela idade, e que ela possa se acolher nela agora com a vida adulta, sem aquela raiva da infância. E aí, Edileide, o que é que você percebe? Não, para mim faz muito sentido mesmo o que você falou. É realmente isso, né? Então, isso tudo também vai acontecendo pelos movimentos de lealdade, que Bert Hellinger coloca isso. Nós somos leais ao sistema e inconscientemente para pertencer àquele grupo familiar, a qualquer custo, a qualquer preço, nós queremos pertencer e para pertencer, muitas vezes até adoecemos, repetimos a doença de alguma pessoa da família para que aquela pessoa pertença. Por exemplo, se na sua família teve mulheres que já tiveram problemas de útero, muitas vezes há uma repetição de outra irmã também ter aquele mesmo problema de útero. Isso acontece inconscientemente e vai se repetindo por uma lealdade ali. E isso, ao acolher aquela parte de para se ter a solução, é preciso olhar para isso, né, com consciência do que houve lá com aquelas mulheres, que elas passaram por aquela doença, ou por uma depressão, ou por um problema outro problema que vai se repetindo na família. Até a obesidade também é por repetição. Estamos com lealdade também o nosso sistema. E para que tenha a solução disso, é olhar para isso, olhando para as mulheres, olhando para os homens que já tiveram, olhando para aquela história. Sempre é olhando para aquela história. Faz sentido Sim. esse para você, Edleide? Você percebeu em algum momento que estava repetindo? Sim. E principalmente repetindo as mulheres do sistema do meu pai, né? Aquilo Exatamente. tudo que eu resistia era justamente isso, como eu já falei, o que eu resistia era o que eu realmente honrava. Como você falou também, é de uma forma tão inconsciente que a gente não percebe. E na constelação é que é estranho que nós mesmos nos posicionamos, né? É, Sem a gente conhecer o que está acontecendo, a gente mesmo se posiciona, né? Então, infelizmente, é o que nós mais fazemos, nós resistimos e honramos. honramos aquilo que está lá no nosso sistema. E quanto mais queremos não ser daquele sistema, né, se achando melhor, eu hoje sou melhor do que o meu pai, dizemos, né, eu sou melhor do que minha mãe, Sim, né? Muita nossa história, eu faço melhor do que minha mãe, porque minha mãe, ela fazia isso comigo, fazia isso. Hoje eu já sou mãe, mas eu não faço. Aí começa a entrar no processo de comparação. A comparação, ela tá, você tá saindo da parte de você ser filha e se tornando maior do que sua mãe, quando você começa a comparar também, né? Então, tudo isso é de forma inconsciente e também muitas vezes por consciente, tem a parte da consciência leve e a consciência pesada, né? Para que
tenhamos para que nós façamos parte de um sistema familiar e é inocente, com inocência, vamos indo, recebendo daquela família todos os padrões, nos ensinamentos, quando somos crianças, vamos recebendo todo aquele conhecimento. E tudo isso acontece porque nós temos quando viemos para o mundo que nascemos, nós temos necessidade de pertencer. Esse pertencimento é o amor que necessitamos sentir e ter, e vamos por lealdade, para não ter consciência pesada, nós vamos fazendo o que aquele sistema pede, né? Mesmo que para nós não seja a nossa essência, né? E isso vamos fazendo até um determinado momento de nossas vidas, idades, vamos ficando ali porque eu preciso fazer do jeito que a minha família faz, sendo que nós temos a nossa individualidade, né? E por consciência pesada, nós negamos a nossa essência. Isso também está dentro lá da constelação, esse processo de viver essa individuação. A constelação também é um processo de viver a individuação. Acolhe tudo que nosso sistema é, foi ou será, mas vamos seguir com nossa individuação, com nosso eu fortalecido, sem mais precisar se emaranhar tanto naquele sistema. Cada um precisa pegar a sua parte lá de sua vida e de sua história. Compreende, Adleide? Cada um seguir, e todos que estão ouvindo, assim, é cada um seguir lá dentro do seu sistema com o que é seu. Mas, para isso, precisamos também nos trabalhar muito para chegar a essa evolução, né? Porque não é tão fácil. O tempo inteiro temos culpa de sermos nós mesmos, né? De nos olhar com amorosidade, porque não nos ensinam isso dentro do nosso clã, dentro do nosso sistema familiar. Não é ensinado que pede sim que a gente olhe para todos que estão ali e que faça daquele modo. E nós vamos fazendo sem pensar, né? Vamos construindo o nosso eu dentro de muitos eus coletivos, que é aquilo que Freud e Jung defende, né? Tem o inconsciente coletivo, temos o consciente individual. Mas, para que venhamos ter esse consciente individual, precisamos realmente ter coragem de nos olhar, né? De nos ver e deixar o coletivo seguir com o que é dele e nós seguimos com o que é nosso, né? Porque a nossa família também está dentro de um coletivo. Não é que não vamos acolher o nosso coletivo. Sim, vamos acolher, olhar com amor para todo aquele coletivo, todos aqueles padrões, mas vamos seguir com os nossos, com o que está aqui no nosso, na nossa essência. Olhar para esse eu, para essa alma, para essa essência que está aqui, isso não é tão fácil, né? Olhar para tudo isso você às vezes passar por momentos até dolorosos, né? E aí, Mas eu vejo Adri? assim, por mais que seja difícil, é um desafio. Mas eu garanto, é muito libertador. A sensação que nós sentimos depois que a gente encara e a gente aceita, sabe? Eu vejo assim que a gente se sente completamente leve. É como se você deixasse aquela mochila cheia de pedras, até a sua postura física muda. Em pouco tempo, assim, eu percebi essa leveza em mim. Isso em mim foi muito nítido. Fico muito bom, assim, saber que já ali você percebe até na sua parte física esse movimento, né? De se Sim, olhar a sua qualidade de vida, né? De ver verdade. mais o que você precisa fazer por você, e com força, e com mais energia para o seu propósito, para a sua missão. Então, identificar aonde é que está a sua missão, o seu propósito. Olhar para isso. Sim.
Como é para você olhar para essa parte, Edleide, de pensar no seu propósito, em sua missão? Como é para Então, você? eu acredito que eu estava muito confusa na minha vida, Lembro. justamente por esse peso, né? E isso não é propaganda enganosa. Realmente, quando a gente tem esse problema familiar, a gente se sente muito confuso, muito perdido, porque a gente está desonrando algo que é importante em nós. Porque quando eu nego meu pai, eu nego a mim. E como você falou, essa força que vem dos nossos pais, não tem como a gente procurar em outro, assim, em qualquer outra coisa. Emprego, filho, às vezes, não adianta. É um papel que só eles preenchem. Hoje eu ainda não mudei financeiramente como eu estou me planejando, mas eu saí daquela estaca zero, sabe? Olha, Assim, sério, eu saí, hoje eu tenho outros projetos, eu comecei já a elaborar algumas coisas que antes para mim era impossível. E eu confesso, não são coisas grandes, mas veja bem, para quem não tinha dado nenhum passo, e de repente você começa a pelo menos se permitir a fazer projetos, isso para mim já foi grande. eu lembro que você falava, Márcia, eu estudo muito, eu tenho Sim, formação em administração de empresa, eu venho fazendo vários cursos, e eu não consigo concretizar um trabalho, um projeto. Eu sei do verdade. meu trabalho. Eu lembro que você falava isso, Edleide. Sim. Então, é muito E isso me dava um desespero muito grande, sabe? Uma sensação de impotência enorme, porque é como se eu nadasse e morresse na beira da praia. Era justamente assim que eu me sentia. Mas hoje eu vejo a vida assim de uma forma completamente diferente. Hoje eu sei que eu tenho essa força, entendeu? Eu descobri essa força que eu não acreditava.